Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa. A gente fala sobre fundos imobiliários e ações aqui e hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas, o BTRA11. A gente vai ver o relatório mensal de março de 2022 desse fundo. Então fica ligado até o final do vídeo para mais informações. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal para não perder os vídeos que a gente tem postado todos os dias aqui sobre fundos imobiliários e deixar aí uma sugestão nos comentários se você quiser ver algum vídeo sobre algum fundo específico aqui no canal. Mas sobre o BTG Pactual Terras Agrícolas, ele tem como objetivo proporcionar rentabilidade e valorização de suas cotas no longo prazo por meio de investimentos em terras agrícolas produtivas, tanto rurais quanto urbanas, e em fase de transformação, oportunisticamente, aqui não é o foco total desse fundo, ao longo dos principais polos agrícolas do território brasileiro, utilizando aí contratos atípicos de aluguel de longo prazo, corrigidos pela inflação, certo? Com sólida estrutura de garantias. Então, a gente dá uma olhada aqui nas características do fundo. Então, suas atividades foram iniciadas em julho de 2021, tanto administrado quanto gerido pela BTG Pactual, tem uma taxa de 1,20% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado. Nesse caso aqui, ele cobra do valor de mercado porque ele faz parte do IFIX, tá? Ele integra o IFIX, tem 0,317% de composição lá no IFIX, tá? A taxa de performance é de 20% sobre o IPCA mais 4%. Aqui a gente teve apenas uma emissão desse fundo, são 3 milhões aí de cotas, mais ou menos, tá? E o código de negociação é BTRA11. A gente continua aqui os destaques financeiros do fundo, então o valor de mercado 332 milhões de reais, está abaixo aqui do valor patrimonial de 347 milhões de reais, o valor de mercado da cota é R$ 99, tá? E o valor patrimonial de R$ 103 por cota. Aqui o rendimento mensal por cota foi de 93 centavos, são 12 mil investidores, tem aqui 9,7 anos aqui de média ponderada de vencimento dos contratos, são 6 ativos diferentes, tem uma DTV aqui de 0,8, ou seja, 800 mil reais de volume médio diário de negociação, são 100% dos seus contratos aí são atípicos, e a área total é de 10 mil hectares. Cada hectare é exatamente 10 mil metros quadrados. Os comentários do gestor aqui, então, o fundo distribuiu 93 centavos por cota no mês de março, acumulou 42 centavos por cota de resultado não distribuído, e esses 93 centavos foram distribuídos no dia 29 de abril. Então, esse fundo é um pouco diferente de alguns outros que a gente vê, ele distribui no final do mês, tá? Não no dia 15, 14, lá no meio do mês, como vários outros fundos. E a gestora pretende aqui, espera manter o patamar atual de distribuição nos próximos meses, aí nem considerando novos investimentos e ajustes anuais dos contratos. A gente vai ver daqui a pouco que em maio agora, um terço mais ou menos dos contratos são reajustados. Continuando aqui, a evolução dos rendimentos, então saiu de 19 centavos em julho de 2021 para 93 centavos agora em março de 2022, é um crescimento grande, né? De ver que ele está nessa casa de 90 centavos aí desde novembro do ano passado, então pode ser que eles mantenham aí, a ideia da gestora é manter isso aqui pelo menos aí nos próximos meses, né? Então, lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo, tá? Só me diz aí nos comentários se você tem algum fundo agrícola já em carteira ou não, se você acha interessante essa modalidade de fundos imobiliários. Aqui é a rentabilidade bruta do BTRA, então ele está perdendo um pouco aqui do CDI, né? A gente vê essa linha pontilhada em azul reta, basicamente aqui, para cima é o CDI, o BTRA e o IFIX estão bem próximos aqui, o IFIX é essa linha cinza mais clara aqui, e o BTRA, aqui já considerando a variação da cota mais os rendimentos, o BTRA está meio que mais ou menos ali junto do IFIX. Então, no mês, o BTRA apurou uma receita total de 3,7 milhões, de 1,12 por cota, representando um resultado líquido de 3,4 milhões, de 1,2 centavos aí por cota, tá? R$ 1,02 por cota, resultado líquido já tirando todas as despesas do fundo. E aí tem uma questão aqui com esses fundos de terras agrícolas, né, que eles têm alguma relação com o setor agrícola brasileiro, então a forte tendência de valorização das commodities, aí desde o descompasso entre a oferta e a demanda após a reabertura das economias, acabaram
valorizando as commodities, tá? E também tem a questão do conflito russo-ucraniano. Eles comentam aqui, a gestão até comenta aqui que o dólar ficou desvalorizado aí frente ao real nos últimos tempos, tá? Mas a gente viu que nos últimos dias aí o dólar voltou aos patamares aí de R$ 5. Aqui com relação à alocação do fundo, tá? Então, segundo projeção do MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a produção de grãos no Brasil deverá passar de 262 milhões de toneladas na safra 2020-2021 para 330 milhões de toneladas na safra 2030-2031. A gente está vendo aí uma perspectiva para os próximos 10 anos, tá? O que equivale a um crescimento aí de aproximadamente 27%. Com relação à área de grãos aqui, ela vai crescer em menor proporção, né? Ela deve se expandir aí nos atuais 69 milhões de hectares para 81 milhões de hectares em 2030 e 2031. E nos últimos 24 anos, o Brasil registrou uma média de crescimento anual de 3,5%, com apenas 3 períodos de queda no PIB do agronegócio, tá? Isso aí demonstra a resiliência e importância desse setor para a economia, que apesar do consistente crescimento de produtividade no agronegócio nas últimas 4 décadas, o acesso ao crédito rural ainda é escasso, e é com isso que esse fundo se baseia, nisso que esse fundo se baseia, acreditando na relevância do setor, que em 2020 representou 26,6% do PIB brasileiro. Então, esse fundo busca atender parte dessa demanda através de investimentos que estejam em linha com a política de investimento do fundo. A primeira emissão de cotas, lá em julho de 2021, ele iniciou suas atividades com uma captação via oferta pública, captou 350 milhões de reais, ou 330 milhões depois dos custos, né, de emissão e distribuição. Já em agosto, ele fez 3 aquisições aqui de cara, Fazenda Sorriso, que produz grãos e fibras, lá na Bahia. A gente vai ver que essa aqui é a única propriedade do fundo fora do Mato Grosso. O locatário é o Grupo Ranges, foram 38 milhões de reais, prazo de 10 anos de contrato, com cap rate de 10,6%. Aqui a fazenda Via Mancel, que produz milho e soja, localização em Mato Grosso. Milton Sela é o locatário, 81 milhões de reais, contrato atípico também, cap rate de 11%, prazo de 10 anos. E aqui mais uma, Cachoeirinha, produz milho e soja também em Mato Grosso, locatário é Rui Prado, 38 milhões de reais, 11% de cap rate, prazo de 10 anos também. A gente continua aqui com as outras alocações, então tem a Fazenda Três Irmãos e Fazenda Colibrim, em outubro de 2021, também no Mato Grosso. Isso aqui são fazendas consolidadas em regiões estratégicas com alta liquidez e volume histórico de produtividade de milho e soja. Grupo Bergamasco, 101 milhões de reais, é a maior aquisição do fundo, tá? Atípico, um prazo de 10 anos aí de contrato, tá? E a Fazenda JR, em novembro de 2021, produção aí de grãos, no longo histórico de produção consistente aí no estado, tá? Então, também no Mato Grosso, Grupo JR, 70 milhões de reais, atípico, 13% de cap rate e 10 anos. Então, aqui a gente tem alguns comentários meus aqui. Então, a gente pode ver que todos os contratos têm 10 anos aí de duração. Todos os cap rates, né, que são as taxas de retorno esperadas, estão acima de 10% e apenas uma das propriedades não fica no Mato Grosso, fica na Bahia. Aqui a composição do portfólio, então dos 326 milhões de reais, 97% estão alocados em ativo-alvo. Então, como a gente pode ver aqui, 11% o grupo Ranges, Milton Sela 24%, 14% Rui Prado, 30% Bergamasco, 17% o grupo JR, e 3% em caixa, gerando aí os 100% da primeira emissão. Esse aqui é o volume financeiro e concentração por ativo. Agora, com relação à receita mensal por ativo, por cota, então, esse grupo Rendes representa 10 centavos por cota, Milton Sela 22, 13 o Rui Prado, 31 centavos o grupo Bergamasco, 19 centavos o grupo JR e 16 centavos aqui de renda fixa, gerando aqueles 1,12 de receita mensal aqui. Só 2 comentários aqui, um sobre o grupo JR. Então, a gente tem o valor total da transação de 70 milhões de reais, e esse desembolso vai ocorrer em 2 tranches, ou seja, em 2 vezes, aí 2 contratos, tá? O valor da primeira tranche de 58 milhões e o valor da segunda tranche de 12 milhões, pagos aí 12 meses após a assinatura, desde que superadas as condições resolutivas estabelecidas em contrato. E aqui, com relação ao caixa, o valor não está incluindo outros custos associados à aquisição dos ativos, tá? Como ITBI e due diligence. Aqui o pagamento de proventos do fundo, então, histórico de resultado,
Então, janeiro, fevereiro e março aqui, batendo 3 milhões de reais. Em março, a receita financeira foi de 553 mil reais, 3 milhões 754 mil reais de receitas, né, totais, 338 mil reais de despesas, 3 milhões 416 mil reais resultado do fundo e por cota aqui, R$ 1,02, foram distribuídos 93 centavos por cota e tem uma relação aqui entre a distribuição e o rendimento total de 92%. O fundo está distribuindo abaixo do que ele está tendo de resultado. A divulgação aqui do pagamento de proventos foi no dia 22/4 e o pagamento se efetuou no dia 29/4, último dia útil do mês. O mês de referência foi em março de 2022. Aqui a carteira de ativos, então o tipo de ativo por percentual da receita imobiliária, então fazenda de fibras e grãos 10%, fazenda de grãos apenas 90%, 100% dos contratos são atípicos. Indo um pouquinho mais para baixo aqui o indexador, a gente vê que 100% dos contratos são indexados pelo IPCA, 2031 e 2035 é quando vence 100% dos contratos desse fundo, tá? Novamente aqui a gente tem uma média ponderada de vencimento dos contratos de 9,7 anos. E o mês de reajuste, como eu comentei agora há pouco, os meses principais aqui, março, maio, com 36% e 23% lá em novembro, 10% são reajustados em agosto. Então, agora em maio, mais de um terço aí do percentual da receita imobiliária vão ser reajustados. E aqui a localização dos ativos, então 90%, 5 desses ativos está no estado de Mato Grosso e 10% no estado da Bahia. E aqui a gente tem a concentração por valor patrimonial e da receita contratada. Então, Bergamasco representa 30% do valor patrimonial e 31% da receita contratada. Milton Sela, 24% do patrimonial e 23% da receita. Grupo JR, 21% do patrimonial, 23% da receita. Rui Prado, 14% do patrimonial, 13% da receita. E Rendes, valor patrimonial de 11%, 10% da receita contratada. Aqui um ponto importante, todos esses ativos que o fundo tem opção de recompra pelos locatários, tá? Então, a gente vê aqui a localização, tudo certinho. Se precisar, pausa o vídeo aqui. Eu vou só me atentar às áreas totais aqui, porque as outras informações a gente já viu durante o vídeo, tá? Então, a área total, São Desidério, na Bahia, 1.700 hectares, 1.715 em Itapurá, 3.148 em Nova Maringá, 400 hectares Nova Mutum, e um pouquinho mais para baixo aqui, a gente vê também no Mato Grosso, a fazenda aqui locada para Rui Prado, 1.400 hectares e 1.673 hectares em Campo Verde. Então é isso, se você gostou desse conteúdo, considere assinar o canal, eu vou deixar um botão aqui nessa tela final para você poder fazer isso com mais facilidade. E também eu vou deixar uma playlist com todos os fundos imobiliários que a gente já viu no canal. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!